Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Hoje é dia do Sagrado Coração de Jesus, então a liturgia da igreja ela dá uma pausa nessa sequência do tempo comum e coloca uma leitura especial nessa sexta-feira, que hoje é o Evangelho de João, capítulo 19, versículos de 31 a 37. A missa hoje é especial. Se você for na sua paróquia, mesmo sendo uma missa durante a semana, tem todas as leituras, a bênção é solene, é uma coisa maravilhosa, né? E lá diz assim: então os líderes judeus pediram a Pilatos que mandassem quebrar as pernas dos que tinham sido crucificados e mandasse tirá-los das cruzes. Pediram isso porque era sexta-feira e não queriam que no sábado os corpos ainda estivessem nas cruzes. E aquele sábado era especialmente santo. Os soldados foram e quebraram as pernas do primeiro homem que tinha sido crucificado com Jesus, e depois quebraram as pernas do outro. Mas quando chegaram perto de Jesus, viram que ele já estava morto, e não quebraram as suas pernas. Porém, um dos soldados furou o lado de Jesus com uma lança, e no mesmo instante saiu sangue e água. Quem viu isso contou o que aconteceu, para que vocês também creiam. O que ele disse é verdade, e ele sabe que fala a verdade. E isso aconteceu para que se cumprisse o que as Escrituras dizem: nenhum dos seus ossos será quebrado. Ou, em outro lugar, as Escrituras dizem: eles olharão para aquele a quem atravessaram com a lança. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esse momento narra a morte de Jesus, né? E alguns fatos curiosos acontecem aqui. Primeiro, que os soldados foram quebrando as pernas dos crucificados que estavam ali, crucificados junto com Jesus, né? E o motivo desse quebrar as pernas é para acelerar a morte da pessoa. A pessoa morria mais rápido por asfixia, porque perdia o apoio das pernas, então ela ficava pendurada e acabava morrendo por asfixia. Mas quando foram fazer isso para acelerar a morte de Jesus, ele já estava morto, né? Mas para garantir que ele estava mesmo morto de morte morrida, enfiaram uma lança no peito dele. E aqui diz que saiu sangue e água. Então não foi necessário quebrar as pernas de Jesus, e o evangelista faz questão de dizer: isso aconteceu para que se cumprisse as Escrituras, que dizem: nenhum dos seus ossos será quebrado. Isso é um versículo de um salmo, né? O evangelista, por que ele quer dizer que isso estava escrito? Porque Jesus só pode ter sido Deus depois de tantas coisas escritas há séculos antes dele terem sido cumpridas tão à risca desse jeito. Os salmos foram escritos há muitos anos antes de Jesus e, entre aspas, né, coincidentemente, o que os salmos previam aconteceu com Jesus. E não foi só no livro dos Salmos. Se você pegar o livro de Isaías, no capítulo 53, 700 anos antes de Jesus. Ou seja, o escritor ele não viu isso acontecer. Ele escreveu, mas não viu acontecer. Lá diz assim, no versículo 4. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Era a nossa dor que ele estava suportando.
E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, Ele estava sofrendo pelos nossos pecados, estava sendo castigado por nossas maldades. Versículo 7. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente e não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro, que vai ser morto como uma ovelha quando cortam a sua lã. Foi preso, condenado, levado para ser morto, e ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos, foi morto por causa dos pecados do nosso povo, foi sepultado ao lado de criminosos, foi enterrado com os ricos, embora não tivesse cometido crime algum. Palavra do Senhor, graças a Deus. De quem que isso está falando, gente? De Jesus. É nítido e é claro. E isso aconteceu exatamente com ele 700 anos depois. Isso é uma das grandes provas que nós temos da divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, acreditar em Jesus é crer que, de fato, Ele é o cumprimento das profecias. Ser cristão é acreditar que Jesus ressuscitou dos mortos. E Ele ressuscitou dos mortos. O apóstolo Paulo fala nos seus livros, né? Se Jesus não ressuscitou, de fato, não compensa ter igreja. Pode desmanchar seu grupo de oração, seu grupo de jovens, pode suspender as atividades, porque a gente não se reúne na igreja para refletir os ensinamentos de um filósofo do passado. Ser cristão não é concordar com o que Jesus disse simplesmente. Ser cristão é crer que Jesus levantou da sepultura. E Paulo é enfático: se Jesus não levantou da sepultura, é vã a nossa fé. Deixa tudo para lá. Se a ressurreição de Jesus é simbólica, igual algumas pessoas dizem que não é que Jesus está vivo, né? É que assim, as palavras dele estão vivas até hoje. Gente, se esse é o sentido da ressurreição de Jesus, que as palavras dele estão vivas até hoje, então para tudo, desmancha o seu grupo, para com o seu movimento, não compensa fazer tudo isso por causa de uma pessoa morta. Eu até quero indicar aqui para você o livro Jesus Cristo é Deus, de José Antônio de Laburu, onde ele fala para pessoas racionalistas, universitários, doutores, formados, sobre a posição dele, por que Jesus não é simplesmente um grande filósofo do passado e o que ele tem a mais do que as pessoas do passado. Ele era Deus de fato. Né? Cabe ressaltar também a interpretação que a igreja faz do sangue. Né? O sangue aquilo que Jesus derramou pela nossa salvação, que é o raio vermelho aqui do nosso quadro, né? E a água, que é o Espírito Santo. É a água do batismo, é a porta de entrada. E a igreja diz que este buraco, esta ferida, é o novo tabernáculo, aonde o homem se refugia para encontrar a Deus. Esse coração que tudo suporta, tudo desculpa, né? Não é que Jesus Cristo é um capachão que perdoa tudo, né? Mas desculpa. Ele entende que as nossas falhas são frutos de uma história ferida. Então, ele tira a culpa. Ele olha além, ele não olha as falhas, ele olha o motivo das falhas. É assim que o Senhor pede que a gente olhe as pessoas. Esse coração é um Deus com sentimento. Nós não cremos numa energia,
Nós não cremos que Deus é a natureza, Deus é o mar. Não, nós cremos em uma pessoa com sentimentos e que está viva. E que o tempo todo a Bíblia diz sobre uma pessoa com sentimentos e como eram esses sentimentos, ou melhor, como são esses sentimentos. Aquele momento em que Jesus foi chamado porque Lázaro estava doente, só que quando Jesus chegou naquele lugar, ele já estava morto. Lázaro já estava morto há 4 dias e a irmã do morto veio desesperada: Senhor, se o Senhor tivesse chegado antes, o meu irmão não teria morrido. E aí Jesus falou assim: não, me leve até o corpo do seu irmão. E quando Jesus chegou ali perto do corpo de Lázaro, o versículo mais belo da Bíblia para mim, João capítulo 11. Jesus olha para aquele morto e começa a chorar. Mas o irmão não era dele, o irmão era da outra. Mas o que acontece? A dor daquela mulher de perder o irmão, Jesus comprou aquela dor, passou a ser a dor dele também. Jesus compra a dor dela. E isso é um modelo de relacionamento que nós precisamos ter com Deus. O que é pesado para você, o que é importante para você, o que é grande para você, Jesus quer comprar isso também como importante para Ele. Esse seu desejo de ter um relacionamento correto, esse seu desejo de dar certo na faculdade, esse seu desejo de trazer o seu marido, a sua esposa, o seu namorado para a igreja. Se isso é importante para você, Jesus hoje está comprando a sua briga. Jesus hoje está comprando a sua insistência. Entre nesse coração hoje e peça: Jesus, eu quero hoje acreditar em Ti como meu Deus e também como um ser que me ama, um Deus que me ama. Por isso, nesse momento, se você puder, feche os seus olhos e vamos entrar nesse tabernáculo onde Deus está presente, que é o seu coração. Ou você pode olhar para esse quadro e se aconchegar neste peito, que tudo suporta, tudo desculpa e que não condena. Há um lugar, um santo lugar, onde se ama mesmo aqueles que insistem no ódio viver, no erro vivem sem reconhecer, onde se entende o nosso jeito de ser, onde se sabe esperar o tempo certo, onde não há desespero em ser amado, onde o amor não é mendigado, onde se ama tanto os grandes e fortes, quanto os pequenos e fracos, onde se suporta nossas limitações, quanto tempo for preciso sem murmurar, onde o desejo de fama não há, onde mora a humildade e ali bem perto o amor está. Este lugar é no coração de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.